Pronto. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professora Verônica. Eu estava em dúvida se era professora ou se não era professora, né? Aí acho que você tirou essa dúvida. Bom, boa tarde, Verônica. Boa tarde a todos e a todas. A gente vai começar hoje com... Nós estamos começando o terceiro apresentação, terceira conversa do Esquenta Fórum. É um evento que precede o Fórum Paraibano de Física, né, que acontecerá dias 15, 16 e 17 de maio. Hoje nós temos a presença aqui da professora Verônica Teixeira. A professora Verônica, ela trabalha no LNLS, em Campinas. Um resumo do currículo dela não é um resumo, é um artigo. Então, eu não sei nem se o que eu falo aqui, mas é uma experiência muito grande, né, não só na pesquisa, mas também na divulgação. Eu vou ler aqui, tá, Verônica? Eu vou tentar. Bom, a professora Verônica Teixeira de Carvalho é pesquisadora no Laboratório Nacional de Luz Síncroton, do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Ela faz parte do Grupo Carnaúba e é coordenadora científica do Laboratório de Ciências Ambientais. Tem formação em Física Médica e Física, mestrado e doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de Sergipe, sendo que parte dele foi realizado no período sanduíche, no Canadian Light Search. Atua na área de física da matéria condensada, com ênfase nos seguintes temas: propriedades ópticas e espectroscópicas da matéria condensada, desenvolvimento de nanomateriais, utilização da luz síncrotron no estudo de nanomateriais luminescentes, espectroscopia de absorção de raios-x, espectroscopia no ultravioleta de vácuo, luminescência óptica excitada com raio-x, instrumentação científica e cintiladores, detectores de radiação. Mais recentemente, tem atuado no estudo de novos materiais para armazenamento de energia, como bom, não sei o nome aqui, híbridas e orgânicas, para a preparação de células solares e materiais com persistência luminescente. Tem também utilizado técnicas avançadas baseadas em luz síncroton, no estudo de patrimônio natural e cultural. É especialista em didática e metodologia do ensino superior pela Faculdade de São Luís de Franca, acho que é Franca, da França. Da França. E atualmente coordena o comitê organizador da Escola Sirius para professores do ensino médio. Olha que legal isso. Que é um dos programas de formação e divulgação científica do CNPEM, sendo esse em parceria com a Sociedade Brasileira de Física. Faz parte do Conselho Deliberativo e orientador do ILUM, Escola de Ciências, e entre 2020 e 2023, coordenou o comitê gestor do programa Bolsas de Verão do CNPEM. Em 2023, foi laureada com o prêmio para mulheres na ciência, na categoria Ciências Físicas da L'Oréal, Brasil Unesco. Professora Verônica, é um prazer e um privilégio tê-la aqui. Eu quero agradecer mais uma vez, agora aqui na gravação, né? E assim, fique à vontade. A dinâmica funciona, a gente está fazendo da seguinte maneira. Então, é um tempo para fala, mais ou menos 35, 40 minutos, e depois o pessoal faz as perguntas aí, e a gente abre para conversar, tá? Por uns 20 minutos, tá bom? Tá bom, perfeito. Então, Eu vou compartilhar. Tá bom, esteja à vontade. Muito obrigada pelo convite. Falo mais uma vez aqui para vocês que para mim é sempre uma alegria imensa poder falar com vocês, e quando eu posso falar para o Nordeste, que é a minha região, eu fico ainda mais feliz. Então, obrigada pela oportunidade, obrigada por esse momento, e obrigada a cada um de vocês por estarem aqui, por me ouvirem. Bom, a minha proposta hoje é conversar com vocês sobre a luz síncrotron, falar o que é essa luz, por que ela é tão especial, e contar para vocês o que a gente faz aqui no CNPEM, no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Então, eu trouxe esse título, né, que é a luz síncrotron iluminando novos horizontes na ciência, e comecei com essa imagem já trazendo uma foto do horizonte aqui do nosso acelerador de partículas, o Sirius, que eu vou apresentar para vocês ao longo do nosso da nossa conversa, tá?
Então, para dividir a apresentação, tem mais uma foto do Sirius aqui, e eu dividi da seguinte forma: eu vou falar brevemente sobre o que é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Quero contar para vocês também um pouco sobre o nosso bacharelado em Ciência e Tecnologia, ou a divisão adjunta de tecnologia dos laboratórios nacionais, e aí eu vou dar uma ênfase no Sirius, que é o laboratório do qual faço parte, vou falar das divisões científicas, do novo projeto que a gente está trabalhando agora, que é único no mundo, que é um laboratório de máxima contenção biológica acoplado a um laboratório de luz síncrotron de quarta geração. Isso vai ficar mais claro ao longo da nossa conversa. E também quero falar para vocês sobre oportunidades, sobre como acessar tudo isso, sobre como o CNPq, ele tem esse papel na ciência, na divulgação, no desenvolver científico do país, e como cada um de nós podemos chegar aqui. Bom, então, só para contextualizar, o CNPq ele está localizado aqui em Campinas, no estado de São Paulo. É um complexo com 4 laboratórios nacionais, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Eu vou trazer para vocês o primeiro deles, que é o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, que começou com esse primeiro prédio aqui, e agora nós temos esse prédio. A tecnologia do luz síncrotron no hemisfério sul começou por volta de meados da década de 1980, e o Brasil foi pioneiro nesse tipo de tecnologia. Durante muito tempo, nós fomos os únicos a ter luz síncrotron em todo o hemisfério sul. Hoje, nós novamente estamos na vanguarda, sendo um dos pioneiros em quarta geração de luz síncrotron, com o Sirius, sendo que no mundo só tem 3, uma dessas máquinas é a nossa. Além do LNLS, nós temos também o LN Nano, que é o Laboratório Nacional de Nanotecnologia, que a gente tem um parque de microscopia eletrônica bastante diverso, temos condições de fazer nanomanipulação, microfabricação, micro e nanofabricação. Temos também o Laboratório Nacional de Biorenováveis, onde a gente tem todo um embasamento para desenvolver processos biotecnológicos, de bioengenharia, de biorefinaria. Temos aqui uma planta piloto para escalonar processos industriais. Temos ainda o Laboratório Nacional de Biociências, onde a gente estuda doenças negligenciadas como a provocada pelo vírus Maiaro, que é um vírus tropical, o Zika vírus, o chikungunya, que a gente tão bem conhece aqui entre os trópicos, infelizmente, mas a gente tem estudado bastante esse tipo de vírus e de doenças negligenciadas no LNBio, além do reposicionamento de fármacos e de ativos da biodiversidade brasileira para o desenvolvimento de novos fármacos e cosméticos. E, mais recentemente, temos também um curso de graduação, bacharelado em Ciência e Tecnologia, que é a ILM, que é um curso em que a gente tem uma imersão no CNPq, no ambiente de ciência moderna, desde o primeiro semestre da graduação. É um curso bacharelado intensivo, imersivo e com uma metodologia inovativa que eu vou mostrar para vocês já já. Então, para resumir, o CNPq é uma organização social que é supervisionada pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e que atua nesses 4 eixos. Nós temos instalações abertas a usuários, a pesquisadores de todo o país e do mundo como um todo, temos pesquisa e desenvolvimento interno, temos apoio à geração e inovação, e temos também treinamento, educação e extensão. As nossas equipes, elas são multidisciplinares e altamente especializadas, e nós temos uma infraestrutura de pesquisa que é moderna, é diversificada e que está na vanguarda do conhecimento. Partindo para o próximo tópico, que é falar sobre a ILUM, sobre o nosso curso bacharelado em Ciência e Tecnologia, como mencionei para vocês, nós temos uma formação integral em 3 anos, uma formação interdisciplinar e imersiva. Aqui nós temos linguagens matemáticas, ciências de dados, ciências da vida, ciências exatas, temos humanidades, e esse conjunto de disciplinas, todo esse arcabouço que é teórico e experimental, nos traz para um modelo inovador de ensino. Como diz o nosso coordenador acadêmico, o professor Nelson Estuda, nós temos uma escola com mesas e cadeiras, e com isso ele fala que o aluno ele é protagonista do conhecimento que ele está desenvolvendo ali. Então, a gente tem aula expositiva? Tem sim, mas as nossas mesas, elas são hexágonos, e cada um dos alunos vai ali trabalhando cada um dos conceitos, e o professor, ele torna-se um facilitador e não um professor que está somente expondo, né? No final das contas, o professor faz muito mais do que somente expor, mas a gente tem esse modelo
modificado. O professor ele está ali realmente como um facilitador, como alguém que está auxiliando o desenvolvimento do conhecimento desses estudantes que estão construindo, que estão discutindo entre si como fazer essa ciência, como entender os conceitos científicos. Nós estamos com a terceira turma agora, e a gente tem trabalhado a equidade de gênero também na nossa seleção. É uma escola em que a seleção se dá por meio da nota do Enem, de entrevistas, enfim, tem todo um processo que vocês podem acessar na nossa homepage. Para dizer, em outras palavras, aqui são algumas imagens da ILUM, da nossa biblioteca, dos nossos laboratórios, das nossas salas, aqui é do estúdio, na verdade. A ILUM, ela traz para a gente um modelo de formação inovador, focando em profissionais de um mundo contemporâneo. Tá? Então, a gente tem uma pessoa que está estudando ciência de dados e, ao mesmo tempo, tem uma visão humanística de como contextualizar essa ciência de dados. Aqui temos mais algumas imagens de como são as nossas salas de aula, a nossa vivência, e aqui uma foto mais geral mostrando como é essa escola. Passando para uma das segundas divisões, a segunda unidade que compõe o CNPEM, isso não tem uma ordem hierárquica, é só a questão que eu apresento aqui para vocês. Eu quero falar também um pouco sobre a divisão adjunta de tecnologia, que é a divisão responsável pelos projetos Sírio, Orion, e por programas de pesquisa e desenvolvimento no CNPEM. Existe uma equipe que é multidisciplinar, que trabalha toda a parte de engenharia civil, de prospecção de terreno, de entender como construir uma máquina atendendo requisitos como os que a gente tem para os sírios, com altíssima estabilidade, desenvolver, por exemplo, um piso que é completamente inovador e único, que contém vibração da rodovia, efeitos de maré terrestre. Então, é essa divisão que se encarrega de todo esse trabalho. Falando um pouco mais de equidade de gênero, falando também dessa preocupação que o CNPEM tem, na nossa divisão de tecnologia, temos um programa em vigência que, nos próximos 5 anos, 50% de todas as posições em todos os níveis hierárquicos serão ocupados por mulheres. Então, temos também essa preocupação em manter um ambiente saudável e equilibrado e equânime para que todos e todas possam fazer ciência e trabalhar nesse desenvolvimento. E agora vou falar para vocês dos 4 laboratórios nacionais em que a gente desenvolve ciência e tecnologia com várias ferramentas. De forma geral, o que eu posso falar para vocês é que a combinação desses 4 laboratórios dá ao CNPEM a qualificação de um ambiente de ponta, um ambiente de ciência moderna, para estudar materiais, nanociência, ciências da vida, física, química, dentre outras áreas, que eu vou mostrar para vocês também ao longo da nossa conversa. O tipo de estudo que é feito num centro como esse é basicamente olhar para a matéria em múltiplas escalas. Então, a gente tem ferramentas que vão desde a análise em escala atômica, usando microscopia eletrônica, até a escala industrial, até simulação de processos industriais. Então, a gente olha, novamente, a estrutura da matéria em múltiplas escalas, olhando com todas essas ferramentas que temos disponíveis aqui no CNPEM. Falando um pouco mais sobre o Laboratório Nacional de Nanotecnologia, é um laboratório em que a gente estuda a matéria e a nanotecnologia, só relembrando o conceito de nano, é na escala de 10 a menos 9 metros que nós estamos falando, é como se eu pegasse um fio do meu cabelo e eu partisse agora em 1000 fatias, e uma dessas fatias é a dimensão que eu estou tratando. Então, no LN Nano a gente estuda desde materiais que têm relação com o meio ambiente, interesse ambiental, a energia, a saúde, dentre outros. No Laboratório Nacional de Biorrenováveis, a gente faz biotecnologia para a agricultura, sempre se preocupando em ter uma química sustentável e escalonando esses processos, como, por exemplo, a produção do bioetanol de segunda geração a partir do bagaço da cana-de-açúcar, e com isso a gente consegue ter avaliação tecnológica, avaliação de ecossistemas e transformar toda essa ciência de base em produto. No Laboratório de Biociências, o Laboratório Nacional de Biociências, o nosso foco é entender os mecanismos de doenças, entender a biologia do patógeno, desenvolver
novos cosméticos e novas drogas, e entender também a engenharia biológica e através disso também usando ferramentas como a biologia computacional. Já no LNLS, que é o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, a gente olha para a matéria para entender o comportamento dela sobre diferentes condições. Então, a gente lança luz, literalmente, sobre a matéria para entender estrutura, composição, propriedades, e a gente acaba tendo como grande frase, como grande informação, o que tem quanto à química, a estrutura e a dinâmica de um determinado material. Aqui eu trago uma ilustração de quantos estudos podem ser feitos em torno de uma planta para entender vários dos seus subsistemas, desde a nutrição, como é que o xilema e o floema evoluem, a morfologia desses vasos, como é o tecido celular, o tecido biológico, enfim. E dentro, aqui eu trouxe para vocês um exemplo dessa planta, né? Mas dentro desse programa, o que é que a gente cobre no LNLS, eu trago para vocês esses slides somente para ilustrar que a gente faz de tudo um pouco, a gente olha para diversos tipos de materiais, e aqui eu trago uma lista para vocês de vários materiais inusitados, por que não dizer assim, do que já foi medido aqui. Então, a gente já mediu sedimentos do Rio Doce, infelizmente, daquela tragédia que a gente viu o Rio Doce sofrer com a ruptura das barragens da Samarco. A gente também já estudou ninho de tartaruga, água da chuva, e até mesmo pinturas de Cândido Portinari para entender a dinâmica dos pigmentos, como aqueles pigmentos, quais pigmentos, que tipo de pigmento Portinari usou em seus quadros. Então, eu falei para vocês que a gente literalmente lança luz, quando a gente olha para a luz síncrotron, a gente lança a luz da luz para entender, para olhar para a matéria. E aí eu quero falar com vocês, antes de mergulhar nessa temática de síncrotron, o que é luz síncrotron, quero falar com vocês sobre o que é luz. Fisicamente, eu posso falar que luz é a radiação eletromagnética, em que a gente tem campos elétricos e magnéticos de forma perpendiculares, oscilantes, numa determinada trajetória, né, linear, numa velocidade relativística. Ok, essa é a forma com que a luz se propaga, mas a gente também pode falar de dualidade da luz, a gente pode falar que a luz ela também interage, que ela tem um comportamento particulado. E quando ela interage com a matéria, o que é que a gente consegue ter como informação? Bom, antes de responder isso, eu quero falar para vocês para que serve a luz, para que a gente possa voltar nessa resposta. A luz, ela serve para que a gente enxergue algo. Se a gente fechar aqui toda essa iluminação que eu tenho no meu computador, apagar as luzes aqui, provavelmente a gente não vai conseguir ver alguma coisa. Se a gente apagar a luz da sala de onde vocês estão, e for um ambiente que a luz do sol não esteja entrando, a gente não vai conseguir definir formato, definir cor, definir as qualidades, as propriedades daquele material. Então, respondo para vocês que a luz, ela serve para que enxerguemos a matéria, para que enxerguemos algo. Pois bem, eu vou voltar na questão de como é que a luz interage com a matéria e como é que a gente estuda agora essa forma, essas propriedades, essas qualidades que a matéria tem daqui a pouco. Mas primeiro, antes eu quero falar para vocês de fontes de luz. Existem várias fontes de luz. No ambiente que vocês estão, provavelmente tem um interruptor que vocês vão apertar e vai acender uma luz aqui artificial. Se vocês forem lá fora, a gente também vai observar o sol, que é uma outra fonte de luz, é uma fonte natural. Então, a gente tem várias fontes de luz, que são as fontes naturais e as fontes artificiais, e dentre elas a gente pode citar o síncrotron. O síncrotron é uma fonte de luz artificial em que a gente produz luz desde o infravermelho até os raios-x, através do acelerar de partículas subatômicas, como os elétrons, que a gente acelera em velocidades relativísticas, e ao defletir, ao passar por seções retas para forçar essa trajetória circular, a gente consegue extrair fótons, a gente consegue extrair radiação eletromagnética. Ilustrando, de uma forma geral, basicamente é isso. A gente tem um canhão de elétrons, a gente acelera em velocidades muito altas, a chegar em velocidades relativísticas, e ao forçar essa trajetória para que ele se mantenha
nessa trajetória circular, a gente extrai luz, tá? A gente extrai radiação, desde o infravermelho até os raios-x. Pô, então para que serve? Já já falo da interação, mas agora, para que serve um síncrotron? A gente já viu que a luz serve para que a gente enxergue alguma coisa. Mas para que serve um síncrotron? Para que serve a luz síncrotron? Se a gente pegar essa imagem aqui, a gente vai ver uma mesma imagem através de vários contrastes. Num síncrotron, basicamente, a gente consegue olhar para a matéria desde o infravermelho até os raios-x. Então, percebam que a gente tem uma imagem formada devido à temperatura, modos vibracionais, uma imagem que também tem um pouco mais de clareza, um pouco mais de definição, mas ainda se utiliza desses modos vibracionais, e a gente vai aumentando agora a penetrabilidade da luz a ponto de atravessar todo esse tecido, atravessar esse modelo aqui e observar a estrutura óssea dela. Então, num síncrotron, a gente utiliza luz para olhar para a matéria através de diferentes contrastes, através de diferentes aspectos, como a gente tem ilustrado aqui. E o que tem de tão especial nessa luz? Bom, você está falando de raio-x, a gente tem um raio-x aqui de bancada. Por que eu não posso usar o meu raio-x para estudar a matéria? Claro que você pode usar o raio-x para estudar a matéria, mas por que você teria que vir no síncrono para fazer isso? Bom, o primeiro ponto é, a gente tem agora um altíssimo fluxo, a gente consegue produzir essa radiação, essa luz, esse raio-x, ou esse peixe de infravermelho, visível, ultravioleta, com altíssimo fluxo, com altíssimo brilho. E a gente tem isso num amplo espectro de energia, e a gente também pode selecionar energia. No nosso raio-x de bancada, a gente tem uma energia fixa, agora a gente tem um espaço gigantesco no espectro eletromagnético para que a gente selecione a região que a gente precisa trabalhar. Além disso, a gente consegue colimar, focalizar e ter uma luz que é coerente. Eu falo mais de coerência daqui para frente, daqui a pouco, mas quero mostrar para vocês que com todos esses aspectos, a gente passa a ter agora uma altíssima resolução espectral espacial, seletividade para sondar diferentes elementos, além de ter a possibilidade de usar multitécnicas para entender a matéria, novamente cobrindo desde o infravermelho até os raios-x. Ao redor do mundo, a gente tem cerca de 70 síncrotrons, 60, 70 síncrotrons. No entanto, só temos 3 em 4 gerações, em quarta geração. O primeiro deles é o Max 4, que está lá na Suécia. O segundo é o síncrotron europeu, que está em Grenoble, na França. E temos também o Sirius, aqui no Brasil. Então, percebam que a gente tem 3 síncrotrons de mais alta tecnologia, de maior capacidade dessa luz tão especial, sendo uma delas aqui no hemisfério sul, sendo uma delas aqui no Brasil. E aí vem a pergunta, mas a gente já tem um síncrotron, por que o Brasil foi para a vanguarda, por que o Brasil passou na frente de tantos outros países e construiu agora um síncrotron de quarta geração? Bom, a resposta é simples. Quando a gente evolui os instrumentos, a gente evolui o conhecimento. E novas verdades, elas vão se tornando evidentes quando novas ferramentas estão disponíveis. E a gente entrou nesse páreo, a gente entrou nesse desenvolvimento para que a gente possa fazer com que a ciência e a tecnologia nacional evoluam, sejam desenvolvidas. Então, aqui a gente tem um histórico, desde a pré-história até, claro, de uma forma bem figurativa, bem ilustrativa, até o que a gente tem como possibilidade de trabalhar aqui no síncrotron, aqui no Sirius, na fronteira do conhecimento, que é o que neste momento a gente tem de limite, né? O que a gente consegue chegar, o limite do que a gente consegue chegar usando tecnologia de luz síncrotron, o estado da arte hoje a gente encontra aqui no Sirius. Bom, então eu posso falar para vocês que o Sirius é uma nova luz para a ciência, mas mais do que isso eu posso falar para vocês que é uma máquina que nos leva para a fronteira do conhecimento e que uma coisa que nos traz muito orgulho de falar é que 85% de tudo que eu vou mostrar para vocês é tecnologia nacional, é tecnologia brasileira, são pessoas do Brasil desenvolvendo essa máquina que é hoje uma das melhores do mundo. E a nossa infraestrutura, ela conta com linhas de luz, com data center, com laboratórios de apoio, e nós temos uma das 3 únicas máquinas de quarta geração no mundo, que é uma máquina caracterizada por baixa emitância e alto brilho.
Eu acho que já já eu começo a responder as perguntas que eu estou deixando para vocês, que eu já deixei 3, né? Como é que a radiação interage, o que é coerência e por que que a gente está na fronteira do conhecimento. Já já explico isso para vocês. Mas antes disso, eu quero mostrar que desses 85% de tecnologia, a gente pode observar, por exemplo, esse detetor que está aqui no plano de fundo da minha tela, que é um detetor que foi desenvolvido pelo Brasil, né, pelo nosso time, junto com uma empresa brasileira, a Pitec, usando um chip de um consórcio internacional, MedPix, mas nós também temos um piso especial, como eu já tinha mencionado quando falei da DAT, temos cabanas de proteção radiológica que são especiais e que foram desenvolvidas por uma empresa brasileira também, ímãs, dentre vários outros desenvolvimentos. Para mostrar para vocês um recorte do nosso piso, a gente fala que o Sirius começa 16 metros para baixo. A gente tem 1.300 estacas, a gente tem um piso densificado, um piso que tem cerca de 17 mil metros quadrados e que tem uma planicidade que varia no máximo 1 centímetro de um ponto a outro da máquina. É um piso de altíssima estabilidade, com concreto armado, para que a gente consiga atingir os parâmetros que a gente desenhou para essa máquina. Vale dizer que o desenho dessa máquina ele foi liderado por uma mulher, a Liu Lin, que é a física responsável pela área de física de aceleradores. Claro, ela é toda uma equipe, mas é um projeto liderado por uma mulher que desenhou a melhor máquina do mundo e hoje a gente teve que desenvolver magnetos junto com uma empresa brasileira, a VEG, que é uma empresa de Santa Catarina, para entender os parâmetros que a Liu calculou, que a Liu desenhou junto com a equipe dela, e termos aí a fonte de luz mais brilhante do mundo. Começando a responder as perguntas que eu deixei no ar. Eu vou falar para vocês sobre coerência, sobre brilho, sobre fluxo, mas eu não vou aprofundar, eu vou ilustrar. Quando a gente tem uma fonte de luz que é divergente, uma lanterna, por exemplo, a gente consegue iluminar um objeto e vê-lo, como a gente consegue ver essa florzinha aqui. No entanto, se a gente tem agora todo esse brilho concentrado e a gente tem esse feixe se propagando de forma coerente, a gente consegue olhar para detalhes dessa florzinha, detalhes que a gente não conseguia ter condições de ver antes aqui, e agora a gente tem. Então, falando de brilho, de coerência, é isso que o Sirius faz. A gente sai de uma fonte que é divergente, que a gente não consegue olhar para todo esse contraste, o altíssimo brilho e a coerência do Sirius, a baixa emitância, que é a baixa divergência, nos faz ter condições de olhar para detalhes da matéria, como a gente pode ver aqui. Bom, aqui estão alguns parâmetros da máquina. A nossa primeira máquina tinha um comprimento de circunferência de 93 metros, hoje a gente está falando de 520 metros. Antes a gente tinha 18 linhas, hoje a gente está falando de espaço para 39 linhas de luz. Linha de luz é onde a gente faz experimentos, são laboratórios, vários laboratórios que tem dentro desse grande laboratório, e aí eu vou mostrando para vocês ao longo da apresentação. Só para vocês terem uma ideia, a gente vai trabalhar com 350 miliamperes. Hoje a gente tem 100 miliamperes de corrente no anel. Quando a gente estava com 10 microamperes, a gente fez uma imagem dessa rocha, que é uma rocha de carbonato, com rocha de interesse do pré-sal, onde óleo fica armazenado nesses poros, e aí a gente tem uma linha de pesquisa aqui liderada pela Nathalie Artilha, para estudar como tirar esse óleo de poro e aumentar a produtividade do pré-sal. A gente conseguiu fazer isso com uma qualidade muito superior ao que a gente conseguia fazer na máquina anterior. Em julho de 2020, a gente conseguiu resolver a estrutura da 3CL protease, que é uma enzima associada ao SARS-CoV-2. Bom, falei de pré-sal, falei de Portinari, já falei de sedimentos do Rio Doce, agora falei de Covid, falei de SARS-CoV. Qual é o programa científico do LNLS, no final das contas? Qual é o programa científico que a gente cobre aqui no Sirius? Eu trouxe uma nuvem de palavras porque é um programa diverso, tá? Então, a gente tem como ênfase essas temáticas: saúde tropical, alimentação, remediação de águas, novas fontes de energia e meio ambiente, mas a gente trabalha em tecnologias quânticas, em energia microeletrônica, em geociências, em várias outras temáticas. E para isso, a gente tem aqui 7 divisões no LNLS, sendo 4 relacionadas à engenharia, e eu vou enfatizar as 3 que são relacionadas à ciência, que é feita nesse laboratório. Então, a gente tem a divisão da matéria condensada, a divisão da matéria biológica, a divisão da matéria heterogênea e hierárquica, que opera
e gerencia todas essas linhas de luz, que são os laboratórios onde os experimentos são feitos. E por que eu tenho várias linhas de luz? Por que eu tenho essas divisões científicas? Novamente, para falar de complementaridade nos estudos. Aqui eu tenho uma plantinha, soja, eu acredito, e aqui a gente tem vários estudos mostrando como é que essa soja está inserida nesse solo. Então, a gente tem aqui um estudo por tomografia de raio-x mostrando a estrutura desse sólido, a gente tem uma análise de absorção de raio-x mostrando que um dos nutrientes aqui tem uma valência, tem um estado químico que pode ser tóxico para essa planta. Nós temos uma imagem, dados de difração de raio-x mostrando como é a estrutura cristalográfica desse sólido agora. A gente tem uma imagem química mostrando como é que os nutrientes estão distribuídos ao longo dessa planta, ao longo dessa estrutura que a gente está estudando. Temos também o estudo dos vasos por onde fluem o xilema e o floema, e o estudo aqui da parede celular, mostrando como é esse tecido vegetal. Então, a gente tem informações complementares utilizando essas várias linhas de luz, utilizando essas várias técnicas. E aí, só para ilustrar, eu vou passar brevemente, nós temos as 3 divisões científicas, temos várias linhas de luz para desenvolver diferentes tipos de estudos em diferentes faixas de energia. Para além disso, temos os laboratórios de apoio, que são laboratórios que não estão conectados com a luz síncrona, mas onde a gente pode crescer filmes finos ou trabalhar em condições termodinâmicas extremas para levar para as linhas de luz. Temos na divisão da matéria mole biológica, linhas para estudar desde o ordenamento dos átomos numa proteína até a estrutura secundária dessa proteína, ou mesmo os modos vibracionais do infravermelho, e dentre outras técnicas, além dos laboratórios de apoio para manipulação e preparação das amostras. O mesmo temos na divisão da matéria heterogênea e hierárquica, que é a divisão da qual faço parte, que inclui a linha Carnaúba, que é uma linha de nanoespectromicroscopia de raio-x. Mas temos também condições de fazer tomografia de raio-x com a resolução muito alta, temos difração de raio-x, absorção de raio-x, e estudo agora de PDF, que são estudos de um espalhamento mais distante. Enfim, temos também laboratórios de apoio, que são os laboratórios de amostras microscópicas e de ciências ambientais, isso tudo para que a gente consiga ter ferramentas para estudar a matéria com diferentes contrastes, com diferentes aproximações, olhando agora para processos de absorção e espalhamento. Respondi mais uma pergunta que eu tinha deixado ao longo da apresentação. Como é que a radiação interage com a matéria e como é que a gente extrai agora informações dela? Então, é através de espalhamentos e absorções que a gente olha para esses vários aspectos que eu estou mostrando para vocês. Temos também em construção agora o Orion, que é um laboratório de biossegurança 4, é o mais alto nível de biossegurança, e é uma infraestrutura única no mundo em que a gente tem acoplado a um síncrontron, a uma fonte de luz tão poderosa, um laboratório de tamanho nível de biossegurança. Então, a ideia do Orion é que a gente tenha 3 linhas de luz para que a gente possa estudar patógenos, por exemplo, como ebola, como Covid, e tantos outros que a gente acaba tendo um limite no estudo deles, exatamente por não ter infraestruturas tão sofisticadas quanto essa, incluindo síncrontron, tecnologia de luz síncrontron e essa alta segurança. Somente para manter a poesia, Sirius foi escolhido como nome do nosso laboratório por se tratar da estrela mais brilhante do céu noturno. E Orion foi escolhido como nome do nosso novo laboratório, desse laboratório que vai estar acoplado aqui com o Sirius, pelo fato de nós usarmos o cinturão de Orion, que tem as 3 Marias, para identificar Sirius. Dentro desse laboratório de máxima contenção biológica, a gente vai ter 3 linhas de luz, que são as nossas 3 Marias. Então, somente para manter a apresentação leve, para a gente manter essa poesia, olhando para o céu, a gente consegue ter um pouco mais de referência sobre o Sirius e sobre o Orion. Bom, aqui temos a infraestrutura, a descrição geral de como está o nosso laboratório agora, que são as linhas amarelas,
são as linhas da primeira fase, e o que nós estamos construindo nesse momento, que são essas que estão em azul. Então, em breve, a gente vai sair de 10 linhas que estão operando, mais 4 que estão em montagem ou comissionamento, para um número muito maior, incluindo todas essas que estão aqui em azul, que estão sendo projetadas nesse momento. Bom, falei um monte sobre o CNPEM, um monte sobre os Sirius, e vem a pergunta de, nossa, legal, e agora, como é que a gente faz para acessar tudo isso? Como é que eu posso me tornar um pesquisador que usa essa infraestrutura? Se eu sou um estudante, o que eu posso fazer para estudar aí? Se eu sou um professor do ensino médio, como é que eu posso levar o conhecimento que a gente gera nesse centro de altíssima tecnologia para a nossa sala de aula e a comunidade como um todo? O que vocês fazem? Então, eu vou contar para vocês agora como é que a gente faz para acessar tudo isso. Bom, eu falei para vocês que a gente atua em 4 eixos, né? Um eixo de ser uma infraestrutura aberta e de desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento. Esses 2 eixos, eles estão dentro do que a gente chama de programa de usuários, então a gente recebe pesquisadores de todo o mundo, nosso principal público é do Brasil e da América Latina como um todo, então vocês podem mandar propostas de pesquisa através do nosso sistema SAL Online. Essa proposta ela é avaliada por quem submete proposta também se torna avaliador. Essa proposta é avaliada e se ela tem um mérito para que o seu trabalho seja executado com luz síncrona, ela é recomendada e a gente vai tentar agendar, a gente vai agendar nas nossas infraestruturas. É sempre recomendável que vocês entrem em contato com alguém daqui antes para poder desenhar esse experimento da melhor forma possível. O que é legal aqui é que pesquisadores que vêm de fora do estado de São Paulo e que vêm de outros países da América Latina têm acesso ao auxílio. Então, a gente tem um auxílio de viagem, de hospedagem e de alimentação para que pelo menos 2 pesquisadores venham desenvolver seu trabalho aqui com a gente usando essa ferramenta tão sofisticada que eu mostrei para vocês. No eixo 3, que é o eixo de apoio à inovação e à geração o eixo a apoio e inovação, geração, apoio e inovação, né, geração, tecnologia, apoio e inovação, nós temos agora, mais recentemente, o PACE, que é um programa de aceleração de Deep Tech no CNPEM, então a gente também trabalha esse eixo, trazendo agora startups para que usem a nossa infraestrutura e possam se desenvolver, se valer de todo esse ferramental que a gente tem aqui no Brasil. E no eixo 4, que é o eixo que a gente fala de treinamento, educação, divulgação científica, eu já falei para vocês da ILUM, que é o nosso curso bacharelado em ciência e tecnologia, é uma escola que está dentro do nosso programa de treinamentos de formação de pessoas, mas para além da ILUM, a gente tem também o Programa Unificado de Estágios, o programa PIBIC, que vocês devem conhecer, que é um programa do CNPq. Temos também o programa Bolsas de Verão, que eu vou detalhar daqui a pouco. A Escola Ricardo Rodrigues Luz Síncrono, estamos com inscrições abertas até 30 de abril. É uma escola fantástica que acontece no meio do ano e que, durante 2 semanas, a gente mostra conceitos desde a produção da luz síncrona para a utilização em diversos tipos de materiais, incluindo uma semana que tem aulas experimentais. Inscrições abertas até 30 de abril, entrem lá no site da gente e verifiquem, se inscrevam, venham participar, venham conhecer. Temos também a ESPEN, que é a Escola Sirius para professores do ensino médio, que essa eu também quero destacar para vocês. O Ciência Aberta, que é um dia que a gente abre as portas para que toda a comunidade venha aqui, saiba o que a gente faz, converse com os cientistas, e para além desses, temos vários outros cursos ao longo do ano, como cursos de microscopia eletrônica, de bioreatores, espectrometria de massas, dentre outros. Falando da ESPEN, a ESPEN é uma escola voltada para professores de ensino médio, ela é 100% gratuita e a gente cobre todas as despesas de professores de todo o Brasil e desde esse ano começamos a receber também professores de fora do Brasil para que venham para cá, passar uma imersão, viver essa imersão por uma semana, conhecendo ferramentas de como fazer transposição didática de todo esse conhecimento que é gerado aqui para a sua sala de aula. Essa escola ela nasceu em 2019 como uma escola para professores de física, foi uma escola que nasceu junto com a Sociedade Brasileira de Física, e no primeiro ano recebeu 20 professores, sendo eles de 17 unidades federativas do Brasil. Em 2020, tivemos a segunda edição,
recebemos 35 professores ainda de física, sendo representantes de 22 unidades federativas. Em 2021, por conta da pandemia, tivemos uma edição que foi online, tivemos 249 participantes, agora incluindo professores de Química e Biologia também. Em 2022, tivemos uma edição online novamente, mas fizemos uma competição e selecionamos 10 sequências didáticas, 10 propostas para que professores participantes da ESPEN pudessem visitar as instalações do CNPq. Em 2023, tivemos pela primeira vez todas as unidades federativas do Brasil representadas, tivemos 40 professores, e foi uma grata surpresa ter todo o país aqui representado, e nós cumprimos aquela meta de espalhar, de levar o CNPq, de levar conhecimento quanto ao que a gente desenvolve aqui para todos os estados do Brasil. A 6ª edição aconteceu agora em janeiro desse ano. Nós recebemos 60 professores de todo o Brasil e incluímos agora mais 5 professores de países vizinhos como a Costa Rica, Paraguai, Uruguai, Colômbia e Equador, e tivemos um momento muito rico com palestras, visitas, mão na massa, que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, na edição de 2024, tivemos, aqui são algumas das visitas, né, na Ilum, no Sirius, algumas das palestras aqui com a doutora Maria Augusta, que é a diretora do Laboratório Nacional de Biociências, tivemos mesas redondas sobre ensino, visitas às instalações do LNLS, como vocês estão vendo aqui, não só do LNLS, mas do LNBio, BR, Nano, Ilum. Aqui o professor José Roque, que é o diretor-geral do CNPq, empolgado, mostrando para os professores o que é o Sirius, né, falando um pouco mais sobre o projeto da máquina como um todo, os desafios de engenharia. Tivemos oficinas didáticas, aqui eu trago algumas do LNLS, mas novamente tivemos em todos os laboratórios. Aqui eu estou junto com a Orhana, que é minha colega também nordestina, paraibana, aqui dando uma aula de espectroscopia e mostrando como levar isso para a sala de aula usando uma lanterna e um CD para decompor a luz branca e falar um pouco de espectroscopia na sala de aula. Enfim, essa é a estrutura geral da escola Sirius para professores do ensino médio. Para além dessa escola, eu trago para vocês também mais informações sobre o programa Bolsas de Verão, que é um programa para estudantes de graduação que estão nas áreas de ciência e tecnologia, engenharia e matemática. É um programa que existe desde 1992 e o principal objetivo é trazer estudantes para viverem aqui por 2 meses com todas as despesas pagas e desenvolverem um projeto e que para muitos, para os nossos cerca de 470 estudantes que já tivemos desde 92 até aqui, foi um ponto de inflexão, tem sido um ponto de inflexão na carreira de cada um deles. A estrutura do programa está descrita aqui, ficou errado, desculpa pela grafia, mas basicamente o aluno vem para cá sem saber quem vai ser o orientador e sem saber qual vai ser o projeto que ele vai ter, e então em 2 meses ele desenvolve esse projeto, apresenta seminários, e é um momento que é muito, muito, muito rico, tanto para o centro quanto para os estudantes e para a gente que está na coordenação, que está na organização desse evento. Segundo um estudante de Fortaleza, de 2015, Matheus Falcão, ele classificou que o Bolsas de Verão foram as melhores férias que eles não tiveram. Para além disso, temos também o programa institucional de visitas, que escolas, programas podem se organizar e vir para cá, então a gente tem escolas, grupos, e eu trouxe aqui destacado em rosa também um programa voltado para a visitação desses programas aqui, que são programas que trazem à tona a questão da mulher na ciência, que trazem a importância de se discutir mulher na ciência. Então, a gente tem também, periodicamente, visita das meninas supercientistas, da Mafalda, e temos também colaborado com a etapa de imersão do programa Futuras Cientistas, que começou aí no Nordeste, que começou no CETENE, lá em Recife, liderado pela Giovana Machado. Para mais informações sobre o CNPq, eu trago para vocês aqui o Horizonte CNPq, eu posso passar os links para o Alexandre, ele compartilha com vocês, mas quem quiser escanear aqui o QR Code, fique à vontade. Feito? Vamos para a próxima? Temos também o nosso tour virtual, aqui vocês bastam acessar a nossa página no
na web, que vocês vão poder passear com os estudantes, passear pelo centro. Então, a gente tem vários pontos aqui, com explicação, com vídeos, em que vocês podem explorar os ambientes aqui do CNPq, nesse Tour 360. E, para concluir, para encerrar, eu volto com a mensagem que o CNPq é uma organização social, que é supervisionada pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Temos 6 unidades, sendo 4 laboratórios nacionais, uma divisão de tecnologia e um bacharelado em ciência e tecnologia. O síncrotron é uma das máquinas mais brilhantes do mundo, é uma das 3 únicas em 4ª geração. Temos, nesse momento, 10 linhas de luz abertas, 4 em montagem e comissionamento, em breve teremos o Orion, e com isso a gente traz grandes oportunidades para a ciência como um todo, utilizando não só a luz síncrotron, mas todas as outras ferramentas que temos aqui no CNPq, e lembrando que o CNPq atua em 4 eixos, e esses eixos a gente cobre com o programa de usuários, com o nosso desenvolvimento interno, um programa de aceleração de Deep Techs e cursos de formação, estágios, visitas e divulgação científica. Para mais informações, se inscrevam para receber os comunicados do CNPq, acessem as redes sociais, e lá a gente vai sempre atualizando do que a gente tem feito. Claro, vocês podem me escrever, e eu vou direcionar as perguntas que eu não souber responder para os colegas que estão encarregados de cada uma dessas áreas. Muito obrigada. Verônica, obrigado a você, viu? Foi no tempo? É curioso, né? Porque você correu e é bastante coisa, parece que tem mais, né? Assim, parece que você correu para caber o mínimo possível para. Rapaz, tem coisa aí. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Pode falar, Jéssica. Boa tarde, pessoal. Eu prometo que eu vou ser rápida. Eu agradeço muito a Verônica. Foi muito legal escutar suas palavras, ver como é lá e tudo mais. Deu até uma vontade, assim, de, opa, vou. Mas, assim, é só uma colocaçãozinha, que é um assunto que a gente utilizou nas aulas. Eu até fui falar com a minha amiga na hora que você estava apresentando. Eu fiz, amiga, imagina se ela fosse palestrar para aqueles meninos do 3º ano que a gente fez, né? Então, eu realmente gostei muito e parabenizo você, né, por esse trabalho e principalmente pelo currículo enorme. Então, parabéns e muito obrigada, viu, por suas palavras. Obrigada, Jéssica. Bom, sejam bem-vindos aqui. Eu sei que não é simples a gente atravessar o país, boa parte do país para vir para cá, mas explorem as ferramentas que a gente tem na página para mostrar lá para os alunos do 3º ano, e é sempre muito gratificante poder falar com vocês. Eu que agradeço a atenção que vocês me deram nesse momento. Bom, professor Mirley, a gente está fazendo uma pergunta. Professor Alexandre, eu queria agradecer. Tá bom, Pedro, obrigado. Não sei se a Mirley quer abrir a câmera para perguntar. Ô, Verônica, diz uma coisa. Quando que faz essas inscrições? Como esse negócio dos professores, né? Uhum. Como é que faz? A gente abre chamadas normalmente ali por volta de setembro, outubro, a gente está fazendo essa chamada para que os professores se inscrevam, eles mandam uma carta de motivação, um currículo, e a gente tem como prioridade selecionar professores da escola pública. No nosso edital, hoje, a gente tem 85% das vagas direcionadas a professores que vêm de escolas estaduais. Tá? Então, o nosso programa, a ESPEN, né, a Escola Sirius para Professores do Ensino Médio, ela tem essa ênfase na escola pública, e a gente custeia toda a vinda para cá, para que esses professores, principalmente dessa modalidade, desse tipo de escola, né, a gente tem, obviamente, a gente recebe professores também de escolas particulares, de escolas federais, mas o nosso grande público é da escola estadual. A gente busca democratizar ao máximo a ciência, então a gente traz esses professores para que a gente possa usar dinâmicas do nosso cotidiano
como ferramentas para transpor conhecimentos de uma ciência moderna. Então, como eu mencionei ali naquela foto que eu mostrei, que eu estava dando aula de espectroscopia, basicamente eu peguei um CD e uma lanterna para mostrar como fazer o arco-íris, como decompor a luz branca, e esses professores poderem agora falar de espectroscopia. Então, esse período, essa chamada, ela normalmente é aberta em torno de setembro, a escola acontece em janeiro, no período de férias dos professores, e dura uma semana e eles têm todas as despesas custeadas para estarem aqui. Emerleide. Desculpa ter cortado. Então, Verônica, eu não estou podendo aqui abrir a câmera, mas agradecer a você por sua apresentação, inclusive até fiquei com raiva aqui, porque eu cheguei um pouco atrasada, mas, não, é porque eu fiquei com a curiosidade, a minha formação é em simulação computacional de nanomateriais, e assim, uma das justificativas, né, para a gente fazer esse tipo de investigação é porque, assim, os nanomateriais são materiais muito pequenos, né? 10 a menos 9 metros. E, assim, e não é trivial realizar experimentos, né? Simulação nessa perspectiva acaba sendo, algumas vezes, mais simples. Aí a minha curiosidade é se no CNPEM havia alguma linha, algum grupo, alguma coisa assim, que trabalhasse com simulação computacional de nanomateriais, meio que para dar um suporte para a questão de previsibilidade de propriedades desses materiais, se havia alguma investigação nesse sentido. E Nós obrigada. temos... Nada, obrigada pela pergunta. Nós temos um grupo aqui de matemática computacional no LNBS, liderado por um matemático, né, que é um grupo de computação, uma GCC, Grupo de Computação Científica, que é liderado por um matemático, que é o Eduardo Michelis, e aqui ele trabalha com o desenvolvimento de várias formas de processar dados principalmente relacionados a materiais que são estudados nas linhas de luz, voltados para a imagem, para a tomografia. Então, temos grupos de simulação computacional e de desenvolvimento como esse liderado pelo Michelis, mas no LNBR nós temos também um grupo de simulação que trabalha com enzimologia, eu não vou me lembrar agora o nome exato que eles falam, mas eles trabalham com simulações de enzimas, com simulações moleculares. No LN Nano, eles trabalham, que é o Laboratório Nacional de Nanotecnologia, também tem um grupo que trabalha com simulação de nanomateriais, previsibilidade de propriedades, DFT e várias outras ferramentas. Temos também no Laboratório de Biociências um grupo de computação biológica, que também faz toda uma simulação de interação entre moléculas e a associação a doenças, a evolução de patógenos e etc. Interação desses patógenos com tecidos, enfim. Temos vários grupos que trabalham com simulação, que trabalham com modelagem aqui, nessas várias temáticas que a gente cobre. E mesmo na ILUM, nós temos também uma cadeira para formar os nossos estudantes no campo de ciência de dados, que inclui também a parte de simulação. O diretor da ILUM, o professor Adalberto Fázio, ele é uma das pessoas que trabalham muito com simulação, com DFT, então temos vários grupos aqui, sim. Eu tenho um livro dele, inclusive. Então, o professor Fázio, ele é o diretor da ILUM, e o professor Rodrigo Capaz, presidente da SBF, que também trabalha com a parte de simulação computacional, é o diretor do LN Nano, do Laboratório Nacional de Nanotecnologia. Legal, não sabia. Então, Legal. temos, sim, grupos muito fortes em simulação computacional aqui. Obrigada. Nada. Verônica. Alexandre, de agradecer à professora Verônica, essa apresentação dela, eu acho que aqui é pouco divulgado nas escolas secundárias. Eu não sei se essa divulgação existe, né? A gente divulga, professor. A gente tem divulgado, a gente tem buscado o apoio das secretarias estaduais para fazer essas divulgações. Eu, pessoalmente, entro em contato com todas as secretarias todo ano para divulgar a Escola Sirius para professores de ensino médio, que eu coordenei até esse ano, estou saindo da coordenação agora, na próxima edição eu não vou estar, mas
o tempo que eu coordenei essa escola, eu busquei ativamente a cooperação das secretarias estaduais de educação para fazer essa divulgação, e a gente também faz a divulgação usando os canais que o CNPEM tem. Por isso que eu coloquei lá no final da apresentação, se inscrevam para receber mais informações e sigam a gente nas redes sociais, que é uma forma que a gente tem também de difundir. Cada palestra dessa que eu faço, que os meus colegas fazem, a gente traz todos esses programas, a gente dá um destaque para esses programas para falar, olha, temos essas possibilidades, temos essas oportunidades aqui no CNPEM. A gente trabalha, assim, bastante a divulgação, mas estamos buscando formas de aperfeiçoar ainda mais, e agradeceria se vocês pudessem divulgar todos esses programas aqui do CNPEM, pedisse que as pessoas acessem o nosso site, se inscrevam na nossa newsletter, ou possam seguir a gente também nesses canais, como as redes sociais. Eu acho muito obrigado para o professor do ensino médio, se ele pudesse participar realmente ativamente desse trabalho, que é muito, muito importante, e pelo que eu conheço aqui, nos contatos, eu interagi muito na minha vida com os professores do ensino médio, e os conhecimentos dele nessa participação, eles têm poucas participações. Eles têm poucas, né? Apesar que o Então, professor para participar de trabalho de ensino, eles são um pouco meio preguiçosos, mas eles não divulgam muito esse trabalho ao aluno, onde vai. bom, É, então é, agora o deixa trabalho a é brilhante. ferramenta. O trabalho é Então, brilhante. obrigada. Agora deixo a ferramenta e peço a sua colaboração para fazer essa divulgação junto com a gente. A gente tem recebido sempre professores que vêm da Paraíba, professores de todo o Nordeste. O Nordeste tem participado ativamente, tem se inscrito bastante, mas quanto mais cada um de vocês puderem replicar, puderem levar essas informações, certamente mais trabalho a gente vai ter aqui para poder selecionar professores, para poder ampliar esse programa, e para a gente isso é sempre muito positivo. Então, peço a colaboração de vocês para fazerem essa divulgação. Tá, aqui, Verônica, aqui na Paraíba, a gente não tem a secretaria Estou me estadual, né? empenhado nesse trabalho. Aqui a gente não tem secretaria estadual da SBF. A gente vai tentar montar agora, a partir desse Uhum. fórum, pensar em alguma coisa, e facilita esse trânsito, né, de informações. E você estava mostrando aí as imagens, eu fiquei pensando, falei, rapaz, isso aí é muito dinheiro, né? É muito dinheiro mesmo. E aí eu fiquei pensando, falei, porque é lógico que é um pouco um ano, um pouco outro ano, são projetos. E aí, tem como dimensionar quanto já foi, quanto o valor que, assim, mais ou menos, quanto que foi investido? Outros países da América do Sul e da América Latina, ou de outros países também, que não sejam da América Latina, têm contribuído? Tem contribuição de outros países? Essa é uma questão, né? E a outra, Verônica, onde que se colocam as amostras aí? Porque eu vi os braços ali, né? Eu imagino que sejam naqueles braços que coloquem as amostras. Tá, eu vou começar então das amostras. Nas linhas de luz, a gente tem uma estrutura que inclui uma cabana óptica, que é onde a gente faz a seleção da faixa espectral que a gente vai cobrir em cada uma das linhas de luz, e a gente tem também a cabana experimental. Na cabana experimental, a gente tem ali vários detetores, é onde o feixe de radiação do síncrotron chega, já filtrado, selecionado para a faixa de energia que a gente precisa, e ali a gente tem os vários detetores, e em torno desses detetores, ali no centro, a gente tem onde posicionar essa amostra, e a preparação dessa amostra vai depender do tipo de material, do tipo de estudo que você vai fazer. Temos vários laboratórios de apoio aqui para que a gente possa preparar essa amostra da melhor forma possível, tá? Então, é nas linhas de luz. As linhas de luz são laboratórios que utilizam radiação síncrona para poder fazer o estudo desses diferentes materiais. Tá? Quanto a custos, a gente está falando de uma máquina de 1,7 bilhões de reais. Tá? É uma máquina que tem esse valor, pode parecer muito alto, mas o tanto que já retornou para a sociedade em termos de formação de recursos humanos e de uma ferramenta científica que está ajudando no desenvolvimento social, tecnológico e científico do país, não só do país, mas do mundo como um todo, isso não tem preço. Quanto à participação de
de parceiros da América Latina, de outros países aqui, a gente tem a participação deles no programa de usuários. Então, a gente tem o custeio de pesquisadores que vêm desses outros países através de um consórcio, que aí eu não vou ter o mérito para conseguir explicar muito bem, mas a grande fatia para a construção desse laboratório vem do governo federal, vem do governo brasileiro, vem por meio do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Tá certo, Verônica. Poxa vida, que legal. Deu aqui o horário, é muita coisa, assim, para perguntar, né? Muita coisa mesmo. E aí eu fiquei pensando outra coisa, né? Não sei se mais alguém quer fazer uma pergunta? Oi, boa tarde. Veja aí. Bom, Verônica, eu queria te parabenizar pela apresentação, muito didática, muito perfeita. Deu para você explorar aí dentro desse tempo, né? Esse tempo curtinho, mas deu para a gente entender muita coisa. E aí eu fiquei maravilhada, né, com a questão do trabalho feito no CNPq e do cuidado também que vocês têm na questão de divulgar, de mostrar dentro das escolas de educação básica e dar oportunidade também para que, né, o pessoal esteja aí com vocês, né? Então, assim, eu estou maravilhada. E aí, logo no início da sua fala, você falou que vocês têm um curso, não é, de bacharelado, e Isso. que as aulas de vocês, elas são aulas inovadoras, né? E aí você mostrou uma imagem em que o layout mesmo das salas de aula, eles são diferenciados. E aí eu fiquei curiosa, né? Eu imagino que tenha vários tipos de metodologias, métodos, estratégias que vocês utilizam, porque você falou também que vocês não têm o professor apenas como expositor, né? Mas mais como facilitador. E aí eu fiquei curiosa se você poderia falar um pouquinho de uma aula, assim, como acontece, como costuma acontecer essas aulas. Obrigada, Bom, parabéns mais uma vez. eu que agradeço pela pergunta. Bom, como vocês viram, as mesas elas são hexágonos, e cada aluno que vem para cá, a gente custeia, são 40 vagas que a gente tem anualmente, e a gente custeia a vinda desse aluno de todos os lugares do Brasil para cá, e a gente custeia os 3 anos de curso desse aluno. O curso é um curso gratuito, mas a gente paga moradia, alimentação, o transporte, cada aluno recebe um computador, igual que eu estou usando aqui, então vejam que não tem uma distinção entre o computador do pesquisador e o computador do aluno, o modelo que eu estou usando aqui é o modelo que os alunos usam, eles também fazem curso de inglês, e eles recebem tudo isso para que eles possam se dedicar única e exclusivamente ao curso. E como é que é essa aula? Bom, a aula tem esses hexágonos, né, essas mesas hexagonais, e a gente tem lousas que são móveis. Então, a gente tem uma temática que vai ser trabalhada, o professor ele dá um andamento, dá um encaminhamento para essa temática, e cada aluno, com o seu computador, com livros, com artigos, discute junto com os colegas, eles vão para a lousa, eles vão construindo o conhecimento, vão discutindo entre si, buscando a melhor estratégia para aprender aquele determinado conteúdo. E uma coisa que é muito interessante, e isso caracteriza o modelo de mesas e cadeiras que o professor Nelson Estuda sempre fala, uma outra coisa que é muito interessante é que a avaliação que a gente faz aqui é uma avaliação não da aprendizagem, mas a avaliação para a aprendizagem. Então, a gente busca avaliar aquilo que o aluno não entendeu, aquilo que ele não aprendeu, para que a gente trabalhe novamente essa temática com esse aluno, para que aquele conhecimento seja consolidado. E um outro ponto que a gente traz aqui é que muito do que eles veem na sala de aula, que eles veem de forma teórica, uma vez por semana eles vêm aqui no CNPq para poder viver um pouco dessa imersão nesse ambiente que a gente trabalha esses conceitos de uma forma aplicada. Além disso, na escola, a gente tem vários laboratórios didáticos que, enfim, têm condições Eles têm, por exemplo, microscopia de força atômica. Eles têm que construir o controle, eles têm o Arduino, eles precisam programar, eles precisam desenvolver uma linguagem para poder controlar aquele equipamento e a aquisição daqueles dados e como processar aqueles dados. Então, ali ele já tem uma aula de fundamentos de ciência de dados, como é
linguagens de programação e de tratamento, ciência desses dados como um todo. Então, a metodologia que a gente tem é essa metodologia que é trazendo o aluno para o centro desse conhecimento e o aluno, ele construindo o conhecimento com a vivência e tendo ali o professor e os colegas também como facilitadores. Essa é uma descrição geral de como é a metodologia ILUM, mas para mais detalhes você pode me escrever, que eu passo mais detalhes, e na nossa página na internet, você vai encontrar lá revistas da ILUM, mostrando em mais detalhes como é que a gente trabalha cada uma dessas temáticas. E qual é também a nossa o nosso programa, né, o nosso programa científico, os nossos 5 eixos. Estou maravilhada, Verônica, obrigada. Vou ver mais sobre isso. Veja assim. Tchau. Tchau. Bom, Verônica, acho que já deu o tempo aqui. Quero te agradecer mais uma vez. Eu vou só fazer uma pergunta, que é fiquei pensando aqui, né? Mas eu não... porque a questão da sua trajetória, né? Então, você está num baita de um laboratório e é mulher, sai do interior, sai do Nordeste. Então, a pergunta é, essa questão do orgulho. Você fala, poxa, cheguei, né? Então, cheguei onde eu queria e estou caminhando ainda para ser nova. Mas você tem essa percepção ou não? E seus avós? Por exemplo, seus pais, seus avós? Em geral, meus pais não têm essa noção, né? Então, eles têm uma ideia, mas não têm a noção. E eles têm essa noção, minha netinha, não sei o que, tal, é doutora, mas como que é isso daí, para a gente finalizar? E aí, Tá. eu não sei se mais alguém fazer alguma pergunta, a gente já faz um bloquinho para fechar. Tá bom, vou ser breve e vamos lá, vamos ver se eu contemplo tudo. Eu cresci na zona rural de Itabaiana, né? Na verdade, de Moita Bonita, que é uma cidade do lado de Itabaiana, e eu sou filha e neta de professores. A minha mãe, no ano que eu nasci, ela assumiu a cadeira que era da minha avó, que foi a primeira professora da minha região, uma das primeiras professoras de lá. Né? Foi ela e uma outra senhorinha. Minha avó está com 95 anos. A minha avó tem noção, sim, de onde eu cheguei. Ela tem... Eu não posso me emocionar, mas vamos lá. Ela tem muito orgulho, tá? Ela sabe, eu sou a primeira doutora da família, sou a primeira pessoa da família a ter formado numa escola na Universidade Federal de Sergipe, e ela tem muito orgulho disso. Mas, voltando para a trajetória, eu nasci e me criei no interior de Sergipe. No povoado que eu cresci, a gente não tinha energia elétrica, então eu tinha um céu muito lindo para poder explorar, e a minha avó para me guiar, para me ensinar, e foi por essa curiosidade, por não ter sido podada nem por ela, nem pela minha mãe, que eu pude caminhar aí como aluna da escola pública na maior parte do tempo. Eu fiz 2 anos de escola particular no final do ensino médio, mas todo o trajeto foi, toda essa trajetória foi primariamente na escola pública, né, tendo aí minha mãe e minha avó como facilitadoras também. E eu fui para a Federal de Sergipe cursar física médica, na verdade, né? A primeira graduação foi em física médica, a segunda foi em física. E a minha mãe e a minha avó, elas sempre disseram, faça aquilo que você se sentir melhor, faça aquilo que você quiser fazer, mas faça com honestidade, faça com cuidado, faça com respeito a você e respeito ao próximo. E eu só fui acreditando em mim, porque quem não poderia me desacreditar em momento algum, me desacreditou, que foram minha mãe e minha avó. Não a gente ouve o tempo todo, o caminho não é fácil, os percalços são imensos, sendo mulher nordestina, então, mas vamos lá, vamos para frente, que ainda tem um pouco mais para a gente explorar. E sempre foi essa visão, esse acreditar em mim, que me permitiu chegar até aqui. Verônica, obrigado. Foi Não vale esse tipo de pergunta, gente. foi um banho aí de informação, de conhecimento, né, de tecnologia, de essa questão técnico-científica. A gente vai tentar se organizar aqui com essa questão da Secretaria Estadual para ter essa aproximação, para contribuir para a formação dos professores. E assim, eu acho que fecha com chave de ouro, né? Você trazer essa informação da sua avó, sua,
que é admirável, na verdade fica ainda mais admirável. Então é isso, eu vou parar a gravação e quero te agradecer demais, quero agradecer a todos também, a todas, né? Lembrando que a semana que vem, quem vai fazer a palestra é o professor Ted, que é do Laboratório Nacional de Astronomia. E Verônica, você está convidada, assim que der, né, a gente vai tentar trazer você aqui para fazer uma fala e para poder conversar melhor. Olha que eu adoro a Paraíba e eu vou cobrar, viu? Gosto muito desse lugar. Me sinto muito em casa quando estou aí. E virá, tá bom? Então, obrigado a todos e a todas por a gravação. Assim que eu tiver o link, aí eu te mando. Tá bom.